Teve outra coisa também, né, envolvendo a Nicole aí. Não sei se vocês viram aí hoje também, não só a Nicole, mas a treta toda de ontem, porque a Erundina foi parar até no hospital, né, cara? Passou mal ali com a situação que estava ocorrendo ontem. Ela que é decana da Câmara. Caralho, minha imagem voltou da hora, hein? Deixa eu sair aqui que eu tô parecendo um boneco de Minecraft, mano. Rapidão aqui. O que vocês querem falar enquanto ele não volta? Meus bebê. Ele já vai entrar aí. Nem vou puxar outro assunto que ele já vai entrar agora. Vai, Helder. Pronto. Voltei aqui, cara. Aí teve treta, né, cara? Teve treta. A Erika Hilton ali tava debatendo com a Júlia Zanata. O Nicole foi novamente transfóbico. E depois a gente teve a situação aí da Erundina, que tá internada, né? Tá bem e tudo mais. Mas foi por conta de tudo que aconteceu ontem. Um dia para ser esquecido, né, velho? Na verdade, assim. Na Câmara, um dia para ser esquecido. Mas a gente teve ainda essas situações aí que aconteceram depois da nossa live. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Que bom, aí pode andar. Paralisado, se eu não estar paralisada, a gente vai repor o tempo do deputado com gás ao todo do requerimento. Pode continuar. Alguns não interessa fazer um debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários comunistas têm que ser iguais, para mulheres e homens têm que construir mais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou por essa casa o projeto de lei para dar esse direito garantido. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Mas cadê? Não é isso aí, Helder? Cadê o barato da Erundina, irmão? Não é isso aqui da Erundina. Tô mostrando o que ainda aconteceu ontem, tá? Entendi, o que ainda aconteceu ontem lá na Câmara, teve isso daí, a discussão ali da Júlia Zanata com a Erika Hilton. A Erika Hilton apelou ali pro deboche de falar que ela é feia, ultrapassada, e o Nicolas entrou no meio e meteu a transfobia, né? Pelo menos. O que o Nicolas falou, eu não entendi direito, mano. Pelo menos ela é ela. Ele falou isso. Falou. Aí é um crime. Então, isso é crime. Primeiro se meteu em treta que nem era dele, né? Pra comer de conversa. Se meteu numa treta que não era dele. E aí apelou pro expediente de sempre. Depois ele ainda faz assim, né? Não sei o que. Porque ele já viu que na hora ela já virou a cara, a Erika Hilton, e já, né? O clima pesou. Ele já ficou, não, calma aí, não sei o que. Ficou com medo da reação. Mas se meteu num papo que não era dele. E o tempo inteiro, né? Esse tipo de provocação. Tem alguns parlamentares que não baixam cabeça, que discutem. A Érica, a Sâmia, o Lindbergh. Tem uns caras que não baixam a cabeça, velho. Você vai ficar aqui me importunando, me enchendo a porra do saco, eu vou responder à mesma altura. A gente vai ficar o dia inteiro. Foda-se, né? Vai ficar o dia inteiro aqui. Um mandando mensagenzinha pro outro. Mas eles se aproveitam de outras situações, de gente que não tá lá para ficar debatendo com eles, que ignoram eles, ou que não sabem lidar com situações como essa, esses parlamentares mais novos, parlamentares não tão experimentados, né? A gente teve essa situação ontem, teve a situação do Janones, teve a situação da Sâmia, com aquela deputada que citou a morte do irmão dela, e tudo isso daí gerou um clima de estresse. A Erundina foi parar no hospital, ficou internada. Aí o pessoal subiu, né? Subiu ali na tribuna para falar sobre essa questão do Arthur Lira não controlar. O Arthur Lira não controla a Câmara. Muito pelo contrário, parece que para ele, quanto pior, melhor. Enquanto o bicho tá pegando, o cara tá colocando mais gasolina na fogueira, pautando pauta-bomba, como equiparar aborto a assassinato. É isso que ele está fazendo para tentar emparedar o governo em outras instâncias. Então, o presidente Arthur Lira, como disse o Glauber Braga, é um gangster, velho. Não adianta subir na tribuna e cobrar, porque ele aparentemente não tem intenção de resolver essa situação que se instalou na Câmara Federal.
nós estamos vivenciando dentro desta casa e desse parlamento, que deveria, por essência, ser um espaço respeitoso e republicano. A nossa nobre, querida e gigante deputada Luísa Erundina se encontra indo para uma UTI neste momento, por conta do nervoso e do desrespeito a qual foi submetida na Comissão de Direitos Humanos. Isto é a escala da brutalidade, da falta de respeito, da ausência da diplomacia, mas hoje foi um dia marcado pela brutalidade em quase todas as comissões que funcionaram nesta casa. A presidência da mesa, o presidente Arthur Lira, precisa dar uma resposta para que a normalidade dos trabalhos desta casa continue. Um deputado teve as calças rasgadas, tem hematomas na perna, porque foi agredido exatamente pela brutalidade que tem acometido os trabalhos. Aonde nós chegaremos? Aonde nós chegaremos se a escala da violência entre nós continuar desta maneira? Nós precisamos de uma postura firme, nós precisamos de uma postura clara desta mesa diante a tudo isso que vem acontecendo. Não é possível que deputados, agentes do DEPOL sejam violentados, agredidos e que nós, deputados, tratemos isso com normalidade, que nós nos acostumemos com esse tipo de violência. Por isso, presidente, nós viemos aqui manifestar o nosso repúdio, a nossa solidariedade à nossa companheira Luísa Erundina, que está internada, mas confessa irá bem e forte, porque é uma guerreira, uma lutadora, respeitada por todos nesta casa, só não por uma corja covarde e nojenta que não consegue respeitar nem a deputada Luísa, mas também não respeitar ninguém. Sairá forte. Agora, nós não podemos naturalizar ou tratar como normal que se extrapole o limite da preservação física. Divergências ideológicas, divergências de ideia, divergências de opinião fazem parte do parlamento. Agora, a violência física, a agressão, o desrespeito, a brutalidade, como certos setores vêm tratando a gente, isto é além. Hoje se extrapolou todos os limites e nós exigimos que o presidente Arthur, que esta mesa dê uma resposta e barre esta que é uma escalada da violência, porque senão daqui a pouco vai ter pessoas sendo violentadas a tiro. Nós estamos indo para um lugar que é insustentável, não é civilizatório, não é possível e não é permitido. Foi com a deputada Luísa, mas se espalhou por todas as comissões desta casa e é preciso uma resposta. Concluir, presidente, é preciso uma resposta séria e contundente da mesa. Esta não pode ser uma arena de guerra e de ringa patrocinada pela extrema-direita covarde e que não sabe fazer o diálogo respeitoso como é a essência do parlamento brasileiro. Obrigada, presidente. Aí nós tivemos também a Jandira Fegali e a Sâmia, né? Pedindo aí para que o Arthur Lira coloque limites na Câmara. Na verdade, a gente sabe que ele não fará isso. O Arthur Lira nunca ligou, por exemplo, para que o Abílio Brunini, o presuntinho pantaneiro, ficasse causando durante a CPI do 8 de janeiro. Ele nunca nem sequer pensou em levar o cara para o Conselho de Ética. Não, jamais. A gente tem aqui a Jandira falando sobre isso também e a Sâmia. Vou passar aqui, daqui a pouco a gente comenta. Aqui nesse artigo, presidente, são as atribuições do presidente da Câmara. E na linha C diz assegurar pleno funcionamento, condições necessárias ao pleno funcionamento das comissões. O que aconteceu hoje aqui foi tudo muito grave, muito grave. Agressões, nós estamos interditando o debate político e abrindo caminho para a violência e para a agressão. É o que está acontecendo no parlamento brasileiro. Não vejo hoje condições tranquilas, nós seguimos numa pauta neste plenário. Os ânimos estão exaltados, está todo mundo tenso, tem deputados agredidos, jornalistas agredidos, DEPOL agredido, deputada Erundina internada. Esse não é o clima que se estabelece no parlamento brasileiro. Só discorda disso quem gosta de violência. Só discorda disso quem vê esse parlamento como uma casa da agressão, do ódio, da mentira e não do debate político. Onde prevalece o debate político, prevalece a democracia.
A divergência pode acontecer, mas não pode acontecer a eliminação da ideia de quem pensa diferente. E essa pauta que está colocada hoje aí, ela é explosiva. Ela não vai acabar bem. É uma pauta difícil, é uma pauta complexa, que não foi debatida, um projeto que acabou de entrar, ganhando urgência no plenário, e com uma pauta complexa de criminalização de mulheres, inclusive estupradas. Então, não é possível se imaginar que nós vamos entrar numa pauta explosiva como essa. Tem outro projeto explosivo também, em relação às delações, e a gente está tratando aqui como se nada tivesse acontecido, todos num clima muito bom, e está tudo tranquilo. Não está, presidente, não está. A questão de ordem é baseado no regimento e trazendo das comissões para o plenário a necessidade de plenas condições de funcionamento. A minha proposta é que essa pauta seja suspensa, que a gente encerre a sessão e a gente consiga fazer uma reunião política com o presidente da casa para que a gente distensione o ambiente e traga de volta o ambiente de maior democracia e possibilidade da divergência sem interdição do debate político. É isso, presidente. Pela Obrigado. ordem, senhor presidente. E aí tem a Sâmia, para finalizar aqui, também fazendo um apelo para o Arthur Lira. Na verdade, o Arthur Lira, se quisesse barrar, eu reitero aqui, teria barrado desde o início esse tipo de quebra de decoro. Na verdade, ele dá até corda para que isso se instaure na Câmara, que para ele, quanto mais caos, melhor. Né? Se tira, por exemplo, a atenção de pautas que são muito mais importantes para o debate político, o debate público, e se fica apenas, né, mirando naquela confusão, naquele corte, naquela bagunça que foi feita ontem na Câmara. Ele gosta desse caos, o Arthur Lira. Todos os dias a gente se pergunta qual é o limite que essa Câmara dos Deputados vai chegar no nível de agressão e de violência política que a gente vivencia todos os dias. Ofensas, xingamentos, ameaças, inclusive de morte. Eu digo que o limite foi o que aconteceu no dia de hoje. Deputada Luísa Erundina, a nossa decana, acho que é a mulher mais respeitada do Congresso Nacional, uma das, e sem dúvida na sociedade brasileira, nesse momento se encontra hospitalizada, porque enquanto ela fazia a leitura do seu relatório de um projeto de lei na Comissão de Direitos Humanos, uma verdadeira barbárie foi feita pelas pessoas que são as mesmas de sempre. As mesmas. As que gritam, as que perseguem, as que ameaçam, que xingam. Qual é o limite que a Câmara vai chegar? É a hospitalização da deputada Luísa Erundina. Chega, definitivamente chega. O presidente Arthur Lira precisa imediatamente agir como um presidente do parlamento. Nós entendemos que ele está em plena campanha para tentar garantir o seu nome de sucessor para a mesa diretora. Mas isso não pode ser maior do que a saúde e a dignidade dos parlamentares aqui dessa casa. Ou se coloca um freio imediato nessa barbárie fascista, ou o que vai acontecer? Com as nossas colegas, com as nossas parlamentares, com as nossas decanas. O que estão esperando acontecer para se parar imediatamente essa barbárie fascista? Toda a solidariedade a Luísa Erundina, força, tenho certeza que ela vai voltar melhor. E nós não vamos deixar que se naturalize esse clima aqui no Congresso Nacional. É isso que eles querem, mas nós não vamos admitir e exigimos que o presidente Lira atue como presidente da Câmara dos Deputados e não como uma linha auxiliar da extrema-direita, que é o que, infelizmente, ele faz quando ele se silencia diante da barbárie aqui na Câmara. Obrigada. Isso aí, né? E ainda a Érica foi no ponto que você tinha citado anteriormente, né? Solta o som aí, mano. Mano, eu juro que eu não tinha escutado nenhuma dessas falas. Você até falou isso antes aqui já. Antes, é. E eu conversei com a Sâmia hoje cedo, eu conversei com a Sâmia por uns 20, 30 minutos, e conversei com a Jandira semana passada, cara. E, cara, é óbvio que essa tem que ser a preocupação nesse momento. A questão é o seguinte, duas coisas aí que são importantes. O Arthur Lira não vai interferir porque o Arthur Lira é de extrema-direita. O Arthur Lira é de extrema-direita. Inequivocamente ele é de extrema-direita. E a extrema-direita funciona como mosca em cima da merda, irmão. Se não tiver merda, não tem mosca. Entende o que eu tô te dizendo? Não tem. Então, a extrema-direita vai propor o quê? O debate sério e construtivo? Vamos falar o quê agora com a extrema-direita? Como que a gente vai enfrentar a questão
dos 11 milhões de analfabetos que existem no Brasil? Como que a gente vai enfrentar a questão dos 49 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico no país? Como é que a gente vai enfrentar a questão do capital financeiro no país e da concentração bancária e da concentração midiática? A gente vai tratar qualquer tema que legitimamente seja capaz de trabalhar com emancipação popular e fomentar pensamento crítico no Brasil? Não vai, irmão. A extrema-direita não está minimamente interessada nesse tipo de coisa, muito pelo contrário. Eles querem fazer a manutenção desse tipo de coisa. Então, a extrema-direita depende, fundamentalmente, de 3 coisas que levam a esse tipo de confronto: pânico moral, populismo penal e dogma religioso. Eles não vão parar de fomentar esse tipo de merda. Esse tipo de debate raso, por exemplo, acerca de aborto. Ou simplificar e, sabe? Não vai ter como, cara. Então, assim, o que preocupa nesse momento, e o que as 3 aí salientaram, e o que eu venho também dizendo, é que vai terminar em morte essa parada. Daqui a pouco, alguém vai tomar uma facada na rua, alguém vai tomar um tiro, porque na política social isso já aconteceu, né, Helder? A gente viu Sim. durante os anos mais agudos ali do bolsonarismo, quando o Bolsonaro era presidente, o cara invadiu o aniversário do Marcelo, matou o cara durante o aniversário. Começou com o Mestre Moa. Começou O com o Mestre Mestre Moa na Moa Bahia. no dia da eleição. É. Tá? No dia da eleição. Ou seja, o marco zero da vitória do bolsonarismo já nos presenteou com um cadáver. Porque isso, a necropolítica, ela gera cadáveres. E ela vai continuar gerando mortes, simbólicas ou não. O problema é que se isso acontecer no parlamento, se a gente tiver alguém tomando um soco na cara, e já está muito próximo disso, se a gente tiver alguém realmente tomando um soco na cara, ou tomando uma facada, Deus me livre, ou um tiro, ou coisa parecida no parlamento, isso tem potencial para lançar um rastro de pólvora na sociedade incalculável, Helder. Isso, entendeu? Cara, isso é por isso que chama ciência social, e a extrema-direita, todo ultradireitista que eu debati ao longo da minha vida não consegue entender isso. Quando você tem uma situação como a de ontem no Congresso Nacional, você pode fazer pesquisas daqui a 1 mês, 2, 3 meses, que você vai ver que o número de agressão, de homicídio, de violência aumenta nas ruas. Então, o cara que estava disposto, o cara que já estava no limite dele, e ele pegou o trânsito de manhã, e ele está atrasado, e ele toma uma fechada, e ele já estava no limite dele, mas ele ainda estava aguentando, sabe? Ele ainda estava aguentando, ele ainda estava numa de tipo xingar de dentro do carro, não sei o quê. Esse cara pega a arma no porta-luva, sai e dá um tiro em alguém. É por isso que a democracia, ela é a nossa república, ela é representativa. Porque dependendo da representatividade, dependendo daquilo que é oferecido como exemplo, isso ganha ressonância junto à própria população. E acaba em tragédia. Essas tragédias já estão acontecendo, cara. Estão acontecendo há anos, né, Calejão? Né? Não é como se fosse novidade. Ah, vai acontecer. Eu falei aqui, a gente retoma esse mesmo assunto. Vai acontecer, não, ó, fiquem espertos. Não, já aconteceu. Vai acontecer de novo. Esse é o complemento. Vai acontecer novamente, mais uma vez. E com qual intensidade? Com qual intensidade? Em que lugar vai acontecer isso? Vai ser no parlamento? Vai ser num show? Vai ser num programa ao vivo de televisão? A gente não sabe. Vai ser durante a entrevista externa. Alguém vai se matar, vai matar um repórter? Não sabe, cara. Realmente a gente não sabe. A gente só fica esperando, porque é o seguinte: essa panela de pressão, uma hora ela vai estourar, com força. E eu não quero dizer eu avisei, porque não só eu, como o César e todos vocês estão nos assistindo aqui, mais de 10 mil pessoas online no momento, vocês sabem disso. Não é novidade para ninguém. Eu não preciso ser o emissor de más notícias. Vocês sabem disso. Tá? Ontem, a maravilhosa Luísa Erundina quase infartou ali na Câmara por conta do que ela viu acontecer.
né? Assim como o Jandira Fegali também, uma pessoa com vários mandatos, talvez nunca tenha visto algo assim. Os caras vão dobrando a aposta. E de aposta em dobrar a aposta, se naturaliza o absurdo. É E se isso. chegamos. É É que- isso. Vai dobrando a aposta, mano. Até que ponto se aceitará isso? Até que ponto se deixarão passar isso como se fosse algo natural? Estão deixando. E o Lira deixa tranquilamente, né? Agora me diz uma coisa, não sei se você pode mostrar, ou se você quer mostrar a imagem que eu te mandei aí via Zap, mas que seria para ilustrar o seguinte. Me diz por que que, por exemplo, quando você vai pilotar um avião comercial, você precisa fazer exame toxicológico, se você vai tirar uma carta, sei lá, a letra da carta que é quando você vai dirigir um caminhão, por exemplo, se você vai fazer qualquer atividade que envolva risco, você precisa fazer exame toxicológico e tal. E aí, para exercer uma função central como a de parlamentar, você vai falar em nome da população. Então, se você subir no parlamento e falar, eu acho que tem que sentar bala em todo mundo, isso aí vai gerar morte. É, assim, claro como a luz do dia. Você não precisa fazer. Você não precisa fazer exame toxicológico, você pode ir lá chegar lá doidão, virado no giraia, mais louco que o Batman, e beleza, tá tranquilo. Ninguém quer saber se você tá cheirado, se você tá bêbado, se você lambeu uma bunda de um sapo com efeito alucinógeno. Ninguém quer saber de porra nenhuma, meu irmão. E você vai lá exercer a representatividade da nação sem ter que prestar conta de como é que tá o teu estado psíquico. Você pode estar absolutamente transtornado, Maldonado, virado assim, mais louco que o Batman. Ninguém quer nem saber. E o problema é o baseadinho, que a galera fuma 4h20 da tarde chibirando. Entende que louco, mano? Que porra de lógica é essa, velho? Eu não entendo isso, mano.